Good afternoon, queridos estudantes, estamos aqui de novo. Hoje, open the book on page 486, abra o livro na página 486 e temos de novo relative clauses. No assunto anterior tivemos relative pronouns, então são pronomes relativos. Agora tem umas coisas um pouco diferentes. Olha como eles falam: defining and non-defining clauses. Então, o que seriam essas cláusulas, essas frases de definição e não definição? Que tem definição não. Qual é a principal diferença? Está tudo numa página só. A primeira, defining relative clauses, então ela explica informação, ela dá informação essencial sobre uma pessoa, sobre algo. Non-defining clauses, então são informações extra. Então, diferença vai ser que esse non-defining relative clauses, ela tem sempre vírgula. Você fala uma coisa sobre a escola, por exemplo. Aí você coloca vírgula e acrescenta um detalhe que não é essencial. Então, a escola que eu gosto, isso não é essencial, porque pessoas às vezes não querem saber se você gosta disso ou não. Elas querem saber onde fica essa escola. Aí você fala, a escola fica tal em tal endereço, aí você acrescenta uma informação não essencial. Então essa é a principal diferença. Como funciona? Está tudo em inglês, mas é fácil de entender. Então, desde o capítulo 7, tivemos relativos. Isso é o que eles querem dizer aqui na introdução. Como se usa pronome relativo, como identificar esses pronomes nas frases e como estudar para aplicar nas frases. Na primeira, to give essential information. Então, exatamente o que eu falei para vocês. Vou colocar aqui, defining. Então, defining que é uma coisa que define, relative. Isso é a primeira. Ela dá informações essenciais. Em inglês a gente fala essential information. Primeiro vai a característica essential, depois o substantivo information. Em português a gente fala informação essencial, porque a característica vai depois. Isso é uma regra em inglês, característica sempre antes do substantivo. Característica, informação essencial de quê? De alguém ou algo. Então, a gente pode descrever uma pessoa, objeto ou animal. Nesse caso, temos que saber a quem se refere, por isso eles colocaram what, o que, who, quem. Então, who, que se refere a ser humano, quem, e what, que pode ser qualquer objeto, o que, né? Do que você está falando, sobre o que você está falando, né? Primeiro exemplo, they should help the children who are in need. Eles deveriam ajudar as crianças que estão em necessidade, que estão passando necessidades. Então, qual é a informação essencial? Informação essencial, esse é em negrito. Who are in need. Então, se você tirar essa informação essencial, aí fica, eles deveriam ajudar as crianças. Pronto, isso significa todas as crianças do mundo. Mas para dar informação essencial, eles colocaram, eles têm que ajudar as crianças que estão passando necessidades. Segundo exemplo, these are some of the things, são algumas das coisas, which I found in the car. Então, se você colocar só a primeira parte da frase, aí fica, são aquelas coisas. Aí ninguém não sabe do que se trata. São algumas coisas ali. Pronto, acabou. Mas você especificou, você falou, são algumas coisas que eu achei no carro. Se quiser mais informações essenciais,
Pode colocar, por exemplo, things that I found in your car, que eu achei no seu carro. In her car, no carro dela. In his car, no carro dele. Então, cada vez mais informações essenciais para a pessoa saber do que se trata, do que você está falando. Terceiro exemplo. The woman, a mulher, woman, has come here 3 times this morning. Então, olha que aqui não tem informação essencial. A gente pode perguntar which woman. Se você perguntar which woman, traduzido, qual mulher? Porque lá na frase anterior eu falei, the woman has come here 3 times this morning. A mulher chegou aqui 3 vezes esta manhã. Aí você me pergunta, mas qual mulher? De quem você está falando? Então, eu não dei informação essencial que você está precisando. Não identifiquei a pessoa. Simples assim. I went to the place. Olha agora esse exemplo. Eu, went. Gente, went é passado do verbo go. Eu fui para o lugar. To the place. Eu fui ao lugar. Aí você me pergunta, mas qual lugar? Tem bilhões de lugares desse mundo. Aí você pode perguntar, which place? Qual lugar? Aí eu vou ter que especificar. Eu fui ao lugar tal, eu fui ao parque, eu fui à padaria, eu fui à escola. Então eu vou ter que ser mais específico nas respostas. Pronto. Eles falam, no próximo exemplo, I like working with people who smile a lot. Eu gosto de trabalhar com as pessoas que estão sorrindo, que estão felizes, que sorrem muito. Então, who is the subject of smile, né? Então eles falam que esse who representa sujeito, quem está sorrindo, as pessoas que estão sorrindo. Depois disso, the tests, as provas, which I took, quais eu peguei, this job were very challenging. Então, as provas que eu fiz, que eu peguei para conseguir este trabalho, esse emprego, job e emprego, eram muito desafiadoras. Challenge, desafio. Às vezes você tem isso no videogame, né? PlayStation, Xbox, né? Quando você joga, challenge é desafio. Então, significa que você tem uma descrição na frase. As provas eram desafiadoras. Ok. Depois disso, it's common to omit the relative pronoun in defining object clause, especially in formal style. Então, esse informal style, que é um estilo informal, como a gente falou, às vezes você não define exatamente a coisa, você só descreve. That's the boy I told you about yesterday. Significa omit. Esse verbo omit, omitir, esconder. Olha essa frase. Eles colocaram em parênteses. That's the boy. Se é boy, garoto, a gente pode colocar who. Pode ser substituído por that. Se você omitir esse pronome relativo aqui, não está errado. Você tem a frase, that's the boy, aquele é o garoto, I told you about yesterday, que eu te falei ontem. Em português não pode fazer isso, mas em inglês você pode omitir esse pronome relativo. E está tudo certo. 1.2, ele fala non-definite relative clauses. Então, non-definite, vamos colocar aqui. Non, é que é uma negação, non-definite. Então, principal característica, esse non-definite clauses, é para dar extra information. Extra information. Isso significa que você pode ter frase sem ser informação e ela é válida, mas você pode acrescentar uma vírgula e
colocar essas informações. Se você colocar isso, você vai precisar da vírgula, comma, né, em inglês. Como funciona? Olha o primeiro exemplo. Helder, who is my nephew? Então, nephew significa o sobrinho. Helder, que é meu sobrinho, é um policial. Você podia ter colocado Helder is a police officer. Helder é um policial. A frase está correta. Mas você colocou uma informação extra. Ele é policial e é meu sobrinho. Então não é necessário colocar isso, who is my nephew. Depois da vírgula, who is my nephew, não é obrigatório. Por isso você tem vírgula antes e depois dessa frase. Então você inseriu na frase. Nessa parte aqui não tivemos vírgulas. Aqui temos vírgulas porque são informações extra não obrigatórias. Olha o segundo exemplo. Her grandma's house, casa da sua avózinha, where she lives with her parents, will be demolished because of the railway. Então, a casa da avózinha, onde ela mora com seus pais, será demolida por causa da estrada rápida, né? Via rápida. Nesse caso, essa informação, where she lives with her parents, ela é desnecessária, gente. Então, o autor dessa frase queria colocar: se você tirar isso aqui, a frase fica correta, continua correta, porque você tem her grandma's house will be demolished because of the railway. Então, será demolida. Pronto, acabou. Aqui só colocou informação que ela mora lá nessa casa com seus pais. Parents, falso cognato, significa pais, não parentes. Depois disso, como aqui fala, na primeira parte eu falei para vocês que você pode omitir pronome relativo, porque é uma frase sem vírgula, você faz só uma frase sem informações extra. Nessa parte aqui, non-definite, não pode omitir pronome relativo, por exemplo, who, that, porque você tem vírgula e um pronome tem que ser aqui no início para representar essa segunda frase, essa informação extra. Então você tem que ter uma conexão entre orações dentro da frase. Muito simples. Going deeper, então, aprofundar-se. In writing, na escrita, we use commas. Coma, mais uma vez, coma significa vírgula. Vírgula na frase. Então, ela que vai separar informações extra. We don't use that to introduce non-definite relative clause. Então, evite usar that. Use who, use where, que é onde, como a gente teve aqui, onde, which, qual, mas evite usar that. Isso é só na escrita que eles colocam. Quando a gente fala, usando também dialeto, gírias, inglês americano, inglês britânico, né? Então acontece uma mistura e a gente fala, não tem problema não. Non-definite clause, extra informação pode ser emitida? Pode, então eles estão afirmando mais uma vez. Exercise. Para você na primeira questão entender, você vai colocar de quando é definite relative clauses e ND quando é non-definite clauses. A primeira questão eu vou explicar aqui, vou resolver para lhe ajudar um pouco. Olha a frase. The teachers who teach at that school are British. Então, os professores que ensinam nessa escola são britânicos. Não temos nenhuma informação extra, não temos vírgula nessa frase. Então, primeiro, quando você vê que não tem vírgula, suspeite que vai ser isso aqui. E realmente é, porque ele está falando só uma informação.
Os professores naquela escola são britânicos. Para quem não sabe, britânico, que vem da Grã-Bretanha, pode ser inglês, pode ser do país de Gales, pode ser da Escócia ou pode ser da Irlanda do Norte. São 4 países. Irlanda do Sul já é separado, já é uma autonomia, né? Já é próprio país. Então, na primeira questão, onde é primeiro parêntese, você coloca D. Definite Relative Clauses. A gente tem uma informação básica, eles são britânicos, pronto. Na segunda frase, olha, Dublin, inclusive capital da Irlanda do Sul, que eu mencionei agora. Dublin, which is the capital of Ireland, is a beautiful city. Dublin, vírgula, suspeite que isso aqui já tem vírgula. Which, qual é a capital da Irlanda? Só que eles não disseram que é Irlanda do Sul, então estamos North Ireland, que é Grã-Bretanha, e South Ireland, que é próprio país, que é democracia própria, não pertence à monarquia da rainha, né? Nesse caso, temos uma informação extra. It's a beautiful city. Então, você fala com alguém, qual é a capital da Irlanda do Sul? Dublin. Dublin é capital. Pronto, você não tem informação extra. Mas aqui você tem, Dublin é capital e uma cidade muito bonita. Então, você vai colocar ND por causa da informação extra. Na terceira frase, mobile phone is a machine that makes calls. O telefone móvel, que quer dizer celular, cell phone, mobile phone, é uma máquina que faz ligações. Eles usam a palavra mobile phone porque tem vários tipos de mobile phone. É um telefone sem fio. Depois foi criado o cell phone, que a gente usa como celular em português, nome celular. Aqui não tem nenhuma uma informação extra, ele só fala que é uma máquina, um aparelho que faz ligações. Na terceira, então coloca D. Quarta frase, my brother, meu irmão, who is a musician, lives in Japan. Se você tivesse colocado my brother lives in Japan, não tem vírgula, não teria vírgula. Meu irmão mora no Japão, pronto, acabou. Mas se você colocou uma informação extra, meu irmão, que é um músico, mora no Japão. Informação extra, coloca ND. Então, não definido, então você tem uma informação extra. Na quinta frase, what is the name of the river that goes through London? Qual é o nome do rio que corta Londres? Não tem nenhuma informação extra, não tem vírgula, não tem nada. Você vai responder o que? Thames is the river that goes through London. Então, Thames é rio que corta Londres. Não tem informação extra, coloca a letra D. Vamos dizer assim, pergunta é muito clara? É. Muito direta? É. Então, coloca D. A pergunta tem, ou a resposta tem alguma informação extra? Coloca ND. Isso é o segredo do assunto, não tem nenhuma coisa especial. Tarefinha de casa, homework. Para saber se você entendeu o assunto, você vai colocar questões 2, 3, nessa página 486, questões 4, 5 e 6, na página 487, 7 não precisa, porque essa historinha você não vai entender só assim. Se quiser pode traduzir, pode dar olhada, é uma piada pequena, né? Mas você vai fazer 2, 3, 4, 5 e 6 na página 486, 487 e enviar para o meu e-mail. Fique em casa. Obrigado.